O procurador Júlio Marcelo de Oliveira passa de testemunha a informante no julgamento do impeachment. Essa notícia é do dia 25 de agosto de 2016 e foi publicada aqui na Agência Senado, portanto uma fonte oficial de informação. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Eu vou deixar todos os links aqui, lembrando que a gente não tem censura, você pode comentar o que você quiser. Aqui a gente vai comentar essa notícia dentro de um contexto. Pois bem, vamos primeiro entender a notícia. O procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, ele pertence ao Ministério Público e trabalha junto ao Tribunal de Contas da União, TCU. Passou da condição de testemunha, que era onde ele tinha que dizer a verdade e o que ele falava era tido como verdade, para informante, que é o camarada que pode falar, mas não precisa levar a sério o que ele fala. Basicamente isso. Ele não precisa falar a verdade, e por isso não tem crédito o que ele fala. No julgamento do pedido de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, na sessão plenária do Senado, nessa quinta-feira em que a presidente está sendo julgada, começou o processo de impeachment na quinta-feira, ontem, a defesa chegou a pedir o impedimento e a suspensão do procurador. Na presidência da sessão, o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, aceitou a questão de ordem por entender que os argumentos de defesa como procedentes. De acordo com Lewandowski, a questão do impedimento é objetiva e não se aplicaria ao caso, mas a questão subjetiva da suspeição poderia ser observada. Ele ainda acrescentou que os membros do Ministério Público estão submetidos às mesmas suspeições previstas para o juiz. Ou seja, minha gente, se você trabalha em um determinado julgamento, que foi o caso aí do procurador, que foi o camarada que indicou a reprovação das contas da Dilma, se ele é partidário, ele não pode ocupar uma situação de julgamento. Ele tem que ser imparcial, ele tem que ser apartidário. E daí o advogado aqui de defesa, que é o José Eduardo Cardoso, falou o seguinte: vinculou-se publicamente com a questão. Vamos entender isso aqui? O procurador que aconselhou a reprovação, que é aqui o Júlio Marcelo de Oliveira, primeiro eu vou confirmar que essa notícia, que também a Globo publicou isso no dia 25 de agosto, o procurador é ouvido como informante no julgamento de Dilma. Aqui a Globo, claro, não fala direito por que isso aconteceu. Foi questionado pelo advogado, ele citou a participação de Oliveira em um ato que defendia a rejeição da conta pública. A gente vai entender isso de fato aqui, olha. Nessa publicação do dia 18 de junho de 2015, o procurador do TCU, que pediu a rejeição das contas de Dilma, convocou e participou de manifestações pelo impeachment. E aqui eu tenho um breve comunicado aqui, né? Eu poderia ter gravado isso porque eu vi no Facebook dele todas as manifestações, ele chamando isso. Infelizmente eu não sei onde é que está esse vídeo. Mas não tem problema, porque o Botando Pilha também gravou aí e publicou isso. A gente vai poder ver isso aqui nesse vídeo. A imparcialidade do procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que sugeriu aos ministros do TCU que rejeitem as contas de Dilma, foi colocada em xeque em vídeo que mostra sua participação em manifestações pelo impeachment e postes nos quais caçoa da presidente Dilma. Assista. Então esse vídeo está aqui embaixo, que o Botando Pilha gravou a tela, infelizmente não ficou muito nítido como que a gente está mostrando aqui no Notícias Comentadas, né? Mas a gente vai ficar atento para quando isso acontecer a próxima vez a gente gravar, porque hoje isso está sendo usado como uma prova no julgamento da Dilma. Imaginem só, aqui a página do Botando Pilha, dou os parabéns aqui para o Botando Pilha, porque isso hoje está sendo usado como prova. Claro que agora ele apagou tudo do Facebook dele, não é mais possível visualizar lá. Na semana em que o Tribunal de Contas deu um prazo de 30 dias para que o governo federal explique supostas irregularidades nas contas do ano passado, um vídeo coloca em xeque a imparcialidade que o órgão deveria carregar ao fazer suas acusações. O órgão, né? Porque o representante dele não era imparcial. Pela primeira vez na história do TCU, o TCU pediu ao governo esclarecimentos em relação às suas contas. Tal pedido poderia soar mal se não fosse o fato de que o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que representa o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, não fosse um opositor ferrenho do governo Dilma. Ele orientou essa semana que os ministros do órgão rejeitem as contas da presidente. Então era um camarada dentro do TCU fazendo campanha contra Dilma. O vídeo divulgado pela página do Botando Pilha
No entanto, mostra seu perfil no Facebook e algumas afinidades que, no mínimo, tiram crédito de um procurador que investiga as contas da presidência. Oliveira convocou seus seguidores em inúmeras ocasiões a comparecerem aos atos pelo impeachment de Dilma Rousseff em Brasília. Além de ter participado das manifestações, ele integra grupos como Vem Pra Rampa, em alusão ao movimento Vem Pra Rua, que pede o impeachment de Dilma sem nenhum tipo de alicerce legal, e ainda, recorrentemente, faz posts caçoando da figura da presidente. Então, é isso. É um camarada partidário que faz campanha contra Dilma, tem uma opinião própria em relação a isso. Então, esse camarada foi, como representante do Tribunal de Contas da União, pedindo a reprovação das contas de Dilma. Isso não pode ser dessa forma, por isso o presidente, agora a decisão foi tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, transformou ele, ou seja, a opinião dele não vale mais como sendo verídica, é só um comentário, é só um informante qualquer. O José Eduardo Cardoso, que é o ex-ministro que defende, o advogado de defesa de Dilma, ele pediu cancelamento, mas o Lewandowski colocou ali no meio, então não cancelou o depoimento dele, mas o que ele fala não se escreve. Eu queria dizer nesse ponto que é o seguinte, pessoal, esse trabalho de gravar a tela, sabe, de pesquisar perfil, de ver, realmente isso é muito importante, porque lá na frente ninguém sabe o que acontece. Imagina só, isso aconteceu em 2015. Se eu tivesse gravado naquele momento, eu lembro que eu vi isso, e na hora, sei lá, alguma tarefa, algum trabalho, eu não pude gravar o vídeo e acabou passando batido, infelizmente. Hoje, esse material estaria sendo aproveitado aí para o julgamento do impeachment da Dilma Rousseff. Imaginem só a importância que tem esse trabalho de fazer esse jornalismo mais investigativo, que essas grandes mídias brasileiras, infelizmente, não fazem. Mas é isso aí. Querendo dar um apoio para o nosso canal, para a gente se dedicar mais tempo, dê uma olhada aí, você sabe como funciona essa coisa do canal do YouTube, clique em algumas propagandas, dê uma força aí para a gente. Lá na frente a gente vai ver alguma forma de doação para que a gente possa ficar e investir mais tempo nesse tipo de notícia. Um grande abraço e até a próxima notícia.